Muito obrigado a todos por terem vindo. Nós hoje, na sequência daquilo que fazemos todos os meses, temos um convidado. Aliás, temos aqui uma pessoa que já foi nossa convidada também. Já esteve deste lado, hoje está ali. Agora quero ouvir. E quero ouvir. Em cada mês nós temos um tema diferente. Vocês já vieram cá e foram outros temas, não foi? Hoje vamos falar à volta do Dr. António Borges, que é o médico veterinário do Conselho de Castelo Paiva, e vamos falar um pouco com ele. A determinada altura também podem fazer as vossas questões que quiserem, na altura certa. Podem aproveitar, se tiverem algum animal doente, para fazer uma consulta aqui, em direto. Estou a brincar. Mas vamos falar um bocadinho sobre um assunto interessante. Dr. Borges, muito boa tarde. Obrigado por ter aceito este convite de estar aqui a falar connosco. E vou começar exatamente como toda a gente começa, pela idade de jovem, pela idade de começar a fazer opções de vida. Quando é que notou em si o clique que podia vir parar a atividade que faz, e em Castelo Paiva já faz desde 1986, ou seja, já há uns aninhos. Quando é que notou que podia enveredar por esta carreira? Então, boa tarde mais uma vez a todos. Eu agradeço a vossa presença, antes de mais. Aqui o Ricardo estava com um bocadinho, eu sei que não tivesse ninguém para falar e que tivesse que falar comigo sozinho. Já estamos habituados a falar de sozinho. Mas, felizmente, que ainda veio bastante gente. Ora bem, eu fiz, portanto, toda a escolaridade quase fora da minha terra, só fiz a quarta classe na escola primária, a partir daí andei sempre fora da casa dos pais. E, portanto, acabei por fazer também a última parte do ensino inicial em Lisboa. E eu acho que o tal clique que eu para ir para a veterinária foi numa conversa que eu tive lá com os colegas, que fazíamos um trajeto do liceu para casa, eu nunca me esqueço disso, e o colega muitas vezes dizia que queria ser veterinário de polvos. Eu na altura não achava piada nenhuma, nada de nada. Mas eu, todas as vezes que nos encontrávamos, o que é que nós vamos fazer a seguir, e tal, para a universidade, quero ser veterinário de pombos. Aquilo não sei se foi por isso, não, tudo ficou aqui um bocadinho na cabeça, não é? E depois, quando acabei por ter que fazer opções de vida, opções de entrar na universidade, efetivamente, até escolhi a veterinária em primeiro lugar. Tinha escolhido em segundo lugar a agronomia. Eu, como era de uma descendência, portanto, de lavradores, enquadrava mais e, portanto, tinha mais aceitos para a agronomia, portanto, para a parte da agricultura. De qualquer maneira, na altura, pesei as duas coisas e, talvez já a pensar um bocadinho também no futuro, enveredei, coloquei a veterinária em primeiro lugar, quase na esperança de cair na segunda opção. Felizmente, aqui na primeira, e a partir daí entrei em veterinário. Veterinário, vamos andar rapidamente, não temos tempo para escutar a sua história toda. Castelo Paiva, se chega a Castelo Paiva com o primeiro contrato a 1 de janeiro de 1986, que é essa a DGD, já alguma vez tinha conhecimento da Castelo Paiva, já conhecia Castelo Paiva quando concorreu para cá? Conte-nos um pouco disso, até porque este nosso convidado é de Campia, Vouzela, distrito de Viseu, portanto, ainda relativamente longe de Castelo Paiva. Outra hora, bastante longe, agora é mais perto. Agora é mais perto, felizmente. Ora bem, quando acabei o curso, estive a trabalhar ainda numa grande empresa de laticínios, depois tive uma inspeção sanitária em Castelo Branco. E é evidente que nós, no princípio da vida, estamos a pensar sempre em tentar arranjar alguma coisa um bocadinho mais segura. E daí que havia sempre concursos, portanto, para câmaras municipais, e eu também, como já conhecia um bocadinho do serviço que faziam os meus colegas das câmaras municipais, nunca me vi propriamente assim no gabinete a ter que fazer as coisas sem sair do gabinete. Daí que, pronto, era uma ambição minha ir para uma câmara municipal. Apareceu, portanto, o concurso para esta, eu concorri, e pronto, eu vim para cá. Mas já conhecia Castelo Paiva antes? Conhecia Castelo Paiva dos tempos da escola primária, no mapa.
No mato. Porque na altura ainda aprendíamos onde é que eram as minas de Pujão. 500. E portanto as minas de Pujão sabia que era juntinho ao Rio Douro, portanto Castelo Paiva era pertinho, portanto fiquei com essa ideia que era aqui. O contacto físico, eu nunca tinha tido. E qual foi a primeira vez que cá chegou? O que é que pensou? É uma terra parecida com a minha? Como é que é? Mas quando passei por aqui a primeira vez era um sábado, dia de feira. A segunda vez que vim cá era sábado, dia de feira também. Cedo, muita gente. Muita gente. E eu disse, bem, isto é um conselho assim muito desenvolvido. Com muita gente. É curioso, é curioso. A segunda vez, pá, realmente tinha, quando vim, era um sábado, realmente, estava com uma gripe bastante pronunciada e tinha que ir daqui para Castelo Branco, com 39,5 de febre, para aqui direito ao Monte Louro, e quando cheguei ao Monte Louro tive que parar porque o carro começou a patinar e estava cheio de neve. Como eu não conhecia nada, ainda tive mais uma revés. Para lá consegui passar. Portanto, qual foi a impressão que eu tive aqui logo do conselho? Primeiro, muitas pessoas, não é? Em segundo, depois de me cá ficar, a minha ideia, mas honestamente, não era ficar por aqui. Não era. Enfim, escolher outras coisas. Mas como dizem os pairenses, bebeu água de chafariz, Possível. ficou cá. Não é? Possível. Como dizes, sempre bebe água de chafariz, fica cá, não é? Queremos ficar. Algumas pessoas que ficaram cá, ou estas duas senhoras também não eram de cá e ficaram cá também em Castelo Branco. Também acho que as tantas pessoas que estão de fora que fazem conselho a Deus. Só os de cá, são muitos que têm, alguns acabam por emigrar e não fazer grande coisa. E também temos aqui mais pessoas. Podem sentar, estejam à vontade, Pode sentar. Posso tirar o chapéu? Será para a semana? Não, pode ser aqui, onde quiser, estejam à vontade. Vai, mas sim. Oh, menina, deixa estar que a gente bem, o problema é que a menina fica pior do que isto no marido. Vamos continuar então. Castelo Paiva, seguramente, em 1916 era um concelho completamente diferente, apesar dessas duas, em tons de brincadeira, situações que me falava de ser dia de feira, era um concelho completamente diferente. Um concelho, enfim, muito mais rural, embora não seja, claro, as características muito mais rural do que é hoje. Efetivamente, era um concelho essencialmente agrícola, também ainda hoje, mas havia a vertente tanto animal, havia muita produção animal, que aos poucos e poucos foi decaindo, foi-se transformando a parte animal na parte vegetal, e daí que tem depois aparecido a parte das vinhas e continua, não é? Mas sobretudo a parte animal, que naquela altura estava no auge, que era da produção de leite. Eu quando vim havia uma produção de um incremento, portanto um aumento do número, cada vez apareciam mais animais leiteiros, e 3, 4 anos depois começou-se a fazer a inversão da parte leiteira. Portanto, começaram a deixar de existir as leiteiras, o pessoal começou a receber subsídios para não produzir, nomeadamente quando fecharam os postos de recepção de leite. Ainda havia algumas vacarias, portanto leiteiras, bem, uma 7 ou 8, pelo menos, e que a pouco e pouco foram-se transformando, uns foram abandonando essa produção, e uma outra foi transformando, portanto, transformou aquilo que era a produção leiteira em produção de carne. E atualmente tem mais de carne. A produção leiteira, na altura, era um dos grandes sustentos das famílias. Não é? Muita gente vivia essencialmente disso. Não é? Evidentemente, portanto, era um rendimento que vinha ao fim do mês e mais ou menos certinho. Portanto, a altura era pago mensalmente, portanto, quanto eu sei, as pessoas, portanto, tinham uma vaquita ou duas e era sempre um complemento àquilo que produziam em casa. Até chegar, até ser implementado este concurso, ou seja, o veterinário municipal ter chegado a Castelo Paiva, se calhar as coisas também não, em termos de saúde animal, andavam um pouco à lagardère, como costuma dizer.
Não havia, a partir daí teve um trabalho árduo também em tentar levar as situações, como campanha, sensibilização, vacinação, isso teve um trabalho difícil no início é sempre complicado. Não é? No início é sempre complicado. Naquela altura, portanto, naquela data, 1980, 80 e pouco, havia um problema de saúde animal em Portugal, que era a peripneumonia. E, portanto, nessa altura, todos os esforços estavam orientados para essa doença, que era a peripneumonia. E que nós aqui ainda apanhámos qualquer coisinha pouca. Portanto, o que é que se fazia nessas datas? Normalmente havia muito menos veterinários que agora, eram para o passeio, muito menos veterinários, e limitava-se a parte portanto, da saúde animal, limitavam-se às campanhas de profilaxia e vacinação. Nomeadamente, depois de seguir a peripneumonia, havia a febre aftosa, que era aquilo que fazia todos os anos, e havia ainda a parte da tuberculose, que era feita uma amostragem, portanto, muito mal feita, feita por serviços oficiais, não quer dizer que fizessem mal, mas não tinham capacidade para fazer os animais todos, portanto, faziam por amostragem e essa parte do serviço oficial, a parte da tuberculose. A partir de 1986, andámos a tentar fazer, a Câmara também, em colaboração com outras instituições, a tentar fazer uma organização para depois cobrir a sanidade do Conselho. Conseguimos fazer isso mais tarde e, portanto, que a partir dessa altura fiquei responsável por essa parte também da sanidade, no controle das doenças, de todas as doenças dos animais, a tuberculose, a brucelose, a pneumonia, a leucose, por aí fora. Como era algo que as pessoas precisavam de ter os animais saudáveis, calculo que tivesse inúmeras solicitações. Estou a andar para trás uns anos e hoje nós não descansamos do telemóvel, todos nós temos o telemóvel perto, mas estou crendo que na altura era extremamente complicado haver um contacto com o veterinário na hora certa. Um animal que aparece doente, um agricultor hoje tem a simplicidade de pegar no telefone e ligar, até porque o Dr. António Borges é uma pessoa bastante sociável e liga. Em 1986 e 1990 era extremamente complicado. Como é que era feita essa interação entre os agricultores e o veterinário municipal? Olha, olhando assim um bocadinho à distância, realmente agora começamos a pensar como é que era possível conseguir contatar-me. E o que é facto é que, possivelmente, naquela altura, trabalhava muito mais em termos de assistência portanto, às doenças dos animais. Efetivamente, portanto, dia e noite, eram vários casos que tinham sempre em mãos. As pessoas sabiam onde é que eu morava, possivelmente, a maior parte das vezes locavam-se, ficavam à espera que eu chegasse, umas vezes, outras vezes tocava a campainha, o telefone também tinha ainda, telefone fixo, não é? E havia cenas assim engraçadas, posso dizer engraçadas. Nomeadamente, às vezes chegar a casa, depois de fazer um parto a uma vaca, todo sujo, tomar banho e a seguir tomar banho estava a campainha a tocar outra vez para ir fazer outra coisa. Não é? Isso às 2, 3 da manhã. Portanto, eu penso que não havia, durante o mês, não deveria haver 5 noites que eu dormisse descansado. Depois, para completar o quadro, portanto, esse raminho, eu dormia pouco, eu vivi 3 ou 4 anos junto aos bombeiros, que na altura não havia grandes motoristas, havia a sirene para chamar motorista. Não é? Portanto, quando não era chamado para fazer alguma clínica, lá tocava uma sirene. Muitas vezes eu cheguei ali à corporação a oferecer-me voluntariamente para telefonar para mim que eu ia fazer o serviço de motorista. Nem precisavam ligar a sirene? Nada, claro, não teria aceito. Não foi aceito. Bem, mas eram tempos completamente diferentes e isso nós percebemos facilmente. E percebemos também que, na altura, muitos mais animais eram criados em Castelo Paiva do que são hoje e maiores eram as dificuldades que tinha, naturalmente, os agricultores e também a própria atividade que tem o veterinário municipal. O Dr. Borges instalou-se em Castelo Paiva, não queria ficar cá para sempre, não era essa a intenção, mas acabou por ficar em Castelo Paiva, constituir família em Castelo Paiva, e, enfim, e a sua vida é Castelo Paiva nesta altura. Passa cá grande parte do seu tempo, para não dizer quase todo. Passo cá o tempo todo.
tirando algumas saídas que são normais, não é? Claro. Constituir família não foi aqui, já vinha constituir. Mas pelo menos trouxe-a para cá. Trouxe cá. Não é? Está para cá. Portanto, também arranjei casa, fiz casa cá, portanto, estou de cá. Claro. Considera-se neste momento já. Eu só voltar um bocadinho atrás, para as pessoas também terem assim uma ideia. Naquelas datas, de 80 e pouco, haveria aqui em Castelo Paiva cerca de 3.000 animais bovinos. 3.000. Hoje estão limitados a 200 e pouco, 250 e mais uns pequeninos. Portanto, só para ver a evolução que isto levou. Depois, também em termos mesmo de trabalho, aquilo que dava muito trabalho nos anos anteriores, portanto, nos anos transados, era aquelas clínicas que as pessoas, quando compravam os animais, não percebiam nada de o que era se o animal estava doente, o que era preciso, o que não era preciso. Felizmente foram aparecendo, foram com os conhecimentos novos e agora já quase não há, quase não é preciso veterinário para essas coisas. Mas hoje em dia, o veterinário municipal tem ainda uma atividade intensa. Não diria que será perder tantas noites como por dia, né? mas continua com uma atividade intensa. Evidentemente. Portanto, já naquela altura, também a atividade do veterinário municipal não era só fazer a clínica, não é? É evidente que a clínica é aquilo que transparece mais, aquilo que as pessoas estão mais à espera do veterinário. Mais óbvio, é mais óbvio. Precisa, não é? Mas fora dessas funções, o veterinário municipal tem muito mais coisas. Portanto, além de controlar a parte sanitária dos animais, portanto, também tem a interferência na inspeção dos alimentos, inspeção das carnes, inspeção aos talhos. Portanto, em todos os locais onde se comercializa e transforma em produtos de origem animal. É normal. O veterinário municipal não vai andar sempre com aquilo ali, porque até temos também a ASAI que vai fazendo esse serviço. Quando é preciso, a ASAI chama o veterinário municipal, quando o veterinário municipal precisa, chama a ASAI também. Há essa interligação também. Portanto, há uma ligação entre o veterinário municipal e todas as forças fiscalizadoras e as forças de segurança. Portanto, quando é para a parte fiscalizadora, a restauração dos carros, dos talhos, a ASAI pode chamar o veterinário e vice-versa. E questões de segurança, portanto, de segurança animal e de segurança a canídeos, outras coisas, outras situações que possam interferir na higiene pública veterinária, portanto, o veterinário colabora também com as autoridades judiciais, portanto, tendo competência para requisitar a GNR ou também ao contrário. Portanto, há um serviço que é um intercâmbio entre as diversas entidades. Muito bem. Não sei se alguém quer fazer alguma questão nesta altura. Temos aqui amigos e estes jovens também. Alguém quer fazer Eu tenho uma pergunta. Muito bem. Então, Antônio. É uma coisa que não sabia, que muitas crianças cá em Castelo Paiva têm a febre aftosa. Eu pensava que só tinham os animais. Eu fiquei muito admirada. Febre aftosa? Sim, eles dizem assim. Eu disse, o que é isso? E ninguém me pode explicar, porque eles ficam cheios de bolhas e não podem comer nem engolir. Foi a primeira coisa que eu não sabia. Sim, mas, portanto, essa febre aftosa das crianças não tem nada a ver com a febre Não tem aftosa nada. dos animais. Não. Normalmente devia ter um outro nome, então. Sim. Aftas. Óculos, não é? Porque normalmente os animais é sintomas, também Porque daria na língua, eu sei das patas. tudo nas patas, não é? Mas não tem nada a ver nem com a gente. Nem nada, Com a não gente não tem é? nada a ver Dizem o com mesmo nome, mas não tem nada a ver. Até porque a febre aftosa está erradicada, portanto não existe. Em Portugal É o de e uns sítios agora, não nos sei. países periféricos também não existe, embora alguns países do leste já tenham tido um caso ou outro. Polónia e República Checa em Mama, agora tudo para cá. Poderá eventualmente vir a aparecer outra vez. Uhum. Mas pronto, mas a parte da saúde humana aí não está ligada a isso. Ok, isso. Obrigado. Mais alguma questão? Ó, Sr. Doutor, como agora vai remodelar aquilo lá em cima, não é? O seu gabinete vai ficar maior, ou não? Vai ficar maior? Isso é uma pergunta. Era só ver se não ia lá montar uma clínica de pedicure. Então, claro que uma meia esquisita era capaz de lá para ser qualquer dia. Já estava à espera mais ou menos dessa tipo de pergunta, não é? Vai ser igual. Vai ser igual.
Vai ser igual, mas será sempre bem atendido quando lá for. Tudo bem. Também é preciso, não é? Também é preciso para isso. A diferença é, temos assim tão poucos animais no nosso conselho. De bovinos temos. Conselho, sim. Tivemos à volta de 200, 250 animais adultos, Pois é e muito. depois mais jovens para aí. A nossa agricultura sempre está muito por mais, claro. Agora estou fora do combate, antes conhecia tudo. Pensei bem que tivéssemos muito mais. Isso há 3 ou 4 fatores para isso. Portanto, cresceram muito o número de pequenos ruminantes, portanto, ovelhas e cabras subiram, não é? E temos que ver também a parte social, portanto, a parte das pessoas que vão envelhecendo, começam a não ter possibilidades de trabalharem com os animais no grande porte, e os mais novos têm que procurar outras paragens ou outros modos de vida para se sustentar. Portanto, os mais novos não. Porque isto para ter rendimento de animais, portanto, eu tenho uma certa dimensão, uma exploração com uma dimensão já considerável, ou então não vale a pena. É só aquela chamada agricultura de subsistência. Portanto, para ter 1 ou 2 animais é só por capricho, por gosto, não é nada. Doutor, a termos de curiosidade, quando falamos em 250 bovinos, qual é a freguesia onde ainda há mais animais? Tem condições de me dizer isso? Não precisa de perfeição, só para termos uma noção, fazemos aqui uma amostra de como é que é o nosso conselho. Paraíso. Ou seja, alguém sabia que o Paraíso? Ninguém sabia. Eu creio que, apesar de não ser das freguesias maiores, não é? Não, Paraíso tem bastantes, portanto, dentro destes limites. Claro. Tenho, salvo erro, assim que me lembro, assim, tem 3 vacarias grandes. E na ordem dos 40 a 50 animais adultos cada uma. É a única freguesia que ainda tem um estábulo de produção leiteira, que é o único que existe em Castelo de Paiva. Eu tenho outras 2, pelo menos, que eu me lembro, que têm produção de carne. 40 a 50 animais de raça arauquesa, que é uma raça autóctone também, e que outrora já foi muito abundante neste concelho e noutros. Agora, aquilo que as pessoas tinham, um animalzinho ou 2 ou 3, esses produtores vão acabando. Felizmente, quando acabam 4 ou 5 desses, aparecem a ficar com 40 vacas ou 40 ou 50. Isto também não podemos ser alheios ao facto de a União Europeia ainda estar a dar alguns subsídiozinhos para estas coisas. Portanto, quando acabarem, não sei. Hoje ainda se pode dizer que é rentável criar animais, de uma forma que tem conhecimento que tem da causa, porque anda neste mundo diariamente, é a sua habitat. Parece-lhe que ainda é rentável, que as pessoas deviam criar mais animais. O que é que achas? Sim, quer dizer, se a pessoa pensar em viver só da produção de animais, tem que ter uma dimensão que possa permitir ter um ordenadozinho ao fim do mês. Portanto, aí tem que ter sempre no mínimo 30, 40 vacas para ter assim um suporte e, portanto, para dar ao fim do ano, para ter um rendimento razoável, não é um rendimento por fora. Agora, de qualquer maneira, quem tiver uma vaquinha ou 2, se tiver hipótese, assim, sendo um complemento ou outra atividade qualquer, é evidente que chega a dar sempre algum rendimento no final do ano. Há sempre um vitel ou 2. Se não olhar muito a despesa que tem em produzi-la, normalmente aproveita os recursos que tem da terra e tem que dar a mão de obra, isso é de obra. A atividade de um veterinário municipal não é somente tratar, enfim, daquilo que temos vindo a falar neste tempo, mas sei também que tem preocupações, tem que as ter, até porque também depende também do próprio Ministério, que está também, onde está também a trabalha também para o Ministério. Tem campanhas que é obrigado a fazer, nomeadamente estou-me a lembrar das campanhas de vacinação, que toda a gente conhece, e sabemos que os animais são vacinados, nomeadamente os cãezinhos que nós temos, não é? Os cãezinhos que nós temos têm que ser vacinados. Em Castelo de Paiva, as pessoas se preocupam com isso. Eu lembro-me
que várias vezes também falamos quando eu pertencia aos órgãos de comunicação social, apelava para divulgarmos estas campanhas, as pessoas ainda se preocupam também com a saúde dos animais? Ou alguns? Posso dizer que atualmente preocupam-se mais do que antigamente. Antigamente fazíamos a vacinação antirrábica em campanha, exclusivamente, havia muito pouca gente que fizesse mais além daquilo que era obrigatório, que era a vacinação antirrábica. Está aqui um exemplo à frente, que era das poucas pessoas de início que gostava de tratar do animalzinho como devia ser, portanto, obrigando a outras vacinas, aliás, 2 pessoas. Portanto, uma como outra. Não se ficavam só por aquilo que era obrigatório, que era a vacinação antirrábica, mas também as vacinas que os animais de companhia, que precisam, portanto, nomeadamente a vacina das ganas, do trigo e por aí fora. Campanhas, sempre houve, e naquela altura, ainda bem que é daquelas poucas campanhas, o Ministério ainda não acabou, mas que está quase em vias disso. É a única, penso eu, desde que eu me lembro, quando era pequeno, que já existiam essas campanhas antirrábicas, ainda se mantêm. Portanto, é feita pelo veterinário municipal e não só. Portanto, a vacinação antirrábica pode ser feita pelo veterinário municipal em campanha, não pode ser por outro veterinário qualquer. Fora de campanha, o que interessa nesta altura é que o animal seja vacinado e que esteja protegido contra a raiva. Felizmente, em Portugal não temos nada, não temos tido. Poderá eventualmente passar, às vezes, um animalzinho ou outro em trajeto para a Espanha ou vindos da África, que já tem acontecido e depois são detectados na Espanha em raivosos. Mas agora temos um problema maior, que é a parte de Angola, que tem casos de raiva. Temos de estar um bocado mais alerta em relação a essa doença. E essa vacinação continua a ser feita no mesmo moldes que era, ou seja, a determinado dia, a determinada hora, está num determinado local. Continua assim? É certo? Sim, até o ano passado era assim. Este ano não sei como é que vai ser. O Ministério, neste caso a Direção-Geral Veterinária, tem vindo a adiar portanto, o período estipulado, que era sempre março, abril e maio. Os últimos anos foi para o longo prazo, foi para junho, julho. No ano passado fizemos vacinações em outubro, que já é muito fora do tempo. Não sei o que é que querem para este ano. Dá-me a ideia que a ideia, é um primário, portanto, dá-me a ideia que a ideia deles é obrigar na mesma os animais a estarem vacinados, mas a tirar a responsabilidade do dono. Portanto, tudo tem que ver. E não acabar com as campanhas. Porque nestes conselhos do interior, conselhos que têm muita população rural, acho que, honestamente, acho que é um erro muito grande, porque as pessoas que vivem, sei lá, no Gil, no Seixo, no Paradulce, não vão ter possibilidade de trazer um animalzinho para vacinar. Portanto, essas campanhas têm que continuar a ser feitas nesses moldes, portanto, previamente marcados por edital, e se não for por um ano, fazem por 2 ou 3, como também querem fazer que as vacinas tenham validade através de 3 anos. Não sei, sinceramente, aquilo que é que nos espera. Sei que, em alguns lados, a vacinação da raiva em campanha já utilizaram vacinas que dão para mais que um ano, mas não sei o que é que possa fazer assim. Na sua opinião, é um ato que deviam continuar a fazer? Acho que sim, acho que devia ser por um ano e a vacinação sempre por um ano, até porque, ou então, alterar este sistema todo. Porque não entendo, por exemplo, que, só para dar um exemplo, no Seixo vacino de 4 ou 5 animais com nada. Se vacinar para 3 anos, ou lá vou para daí a 3 anos, ou no ano seguinte, quando lá for, aparece um novo. Quer dizer, não ter eu que pagar para andar a vacinar o cão. Ou então para a pessoa a pagar isso, não é justo. Ainda existem muitos cães neste concelho, não é? Há muita gente ainda que tem cães neste concelho, alguns são abandonados, como sabemos também, mas há muito animal ainda neste concelho, não é? Sei que há 20, 25, 26 anos eu vacinava à volta de 1.500 cães em campanha. Atualmente, entre de campanha e fora de campanha, que eu vacino à volta de 1.000. Portanto, haverá 1.000, mas mais, portanto, como há pessoas que vão com um animalzinho, portanto, com o cão, ou outra clínica, ou um lado qualquer, podem fazer. Portanto, vamos colocar assim lá mais 300 milhões, 1.300 por aí.
Ou seja, ainda há muitos animais em Castelo Paiva para o veterinário vacinar. Alguém tem cão aqui? Tenho. Todos Já vacinados? não tenho. Não tem? Já não tem? Já não tenho. Se calhar que cumpriram demais. Não, os meus morreram velhos. O meu pau morreu com uma nena. Não sei se. Entender? Sim, não sei que. Sei que eu tinha bem estimado quando fui dar fé materna. Amanhã vimos. Também é. Eventualmente também. Doutor António Borges, para além de falarmos aqui de ovelhas, cães, cabras. Desculpe, faz favor. Diga lá. Pode fazer. Foi a propósito de falar em ovelhas, Esteja à vontade. cabras e cães. O doutor sabe, já várias vezes eu falei, os cães vadios vêm para Dulce. O doutor sabe que eu tenho um rebanho. Tudo com cercas. Mas gastei milhares de euros em rede para o mas mesmo assim eu tenho que fazer um pastor. Porque os cães, por lá ter oca nos caminhões, é diariamente cães vadios. Ou então teria que se pôr lá para circular para o seixo, tipo uma. Na fronteira. Exatamente. Falei mais com o Sr. Doutor, e o Sr. Doutor disse: pois, mas eu quero fazer, a Câmara promete que me faz um canil, mas não faz um canil, e eu o que é que lhe fazer? Agora, Sr. Doutor, Posso dizer alguma esse coisa, problema Câmara? continua. E agora pergunto eu, o que é que eu lhe fazer? Estar alerta. Pois, Guardar o que eu sei. com certeza. Estar alerta para guardar o que eu sei. Mas agora, vou responder já. Faz favor. Compra uns patinhos. Em relação, portanto, ao canil municipal, canil que a gente acha que temos que deixar de chamar canil, mas aquilo que se vai fazer ou construir, será o centro de recolha. Um termo assim um bocadinho mais apropriado. Está o projeto aprovado, está o terreno próprio já para isso, falta só começar. Foi garantido que é para rápido. Não digo antes da Páscoa, mas antes do Natal. Para começar. Isso possivelmente não vai resolver o problema todo que dos cães vadios, mas pelo menos poderá ajudar um bocadinho. Agora, Nomeadamente, eu só não sei como é que eu vou conseguir dar baixa às ovelhas, a essas ovelhas dá quê? baixas, Dar baixa? Isso é a a coisa mais essas simples. que os cães destroem. Isso em termos burocráticos é o mais simples. É? Para morrer, não é? Acho que você deve estar preocupado com os cães, realmente, não é dar baixa delas. Eu já disse ao Sr. Doutor que eu resolvi o problema. O doutor sinal não se meta nisso, porque pode ser incomodado. Portanto, eu vou para lá. É como digo, tenho que ter um cheio de lei, mas tenho que ter lá um pastor a mexer os cães, não é as ovelhas. Não entendo assim muito o diálogo, mas pelo menos vou dar uma lista. Nomeadamente, se puderem, eu disse que há muitas caminhonetas da Aroca que as largam. Mas isso não faz. Conseguir, às vezes, apanhar alguém em flagrante, tentar Só que eles param antes um bocadinho, sabe? E depois é de manhã cedo, quando vai para a areia. É difícil. Só se eu pudesse à noite. Normalmente, se não der E também comida os ao aparelhos cão, vêm, não é? Pois. se não der comida ao cão, o cão anda por ali um tempinho e volta de onde ele veio. Vai tentar ir para o outro lado. A não ser que apanhe alguma coisa. Com certeza, porque for mesmo aquilo vadio, não volta. Não volta à terra porque ele consegue alimento e vive. E tem acontecido, isto é verdade, e o Sr. Doutor depois conhece aquelas casas que eu tenho atrás abandonadas, eles dormem lá, sempre 3 ou 4. E há um sempre que fica vigilante. Eu só lá vou de noite. Os outros dormem, mas esse está vigilante. E nas que eu queira é impossível. Agora, eles não saem de lá. Eles vivem lá. Depois vamos falando. Depois é assim, são as tais batidas, não é? E depois eu não vou ver.
Não, é verdade. É verdade, mas é sempre... Mais alguma questão? É a última vez que eu faço esta pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Entrar. Alguma pergunta? Não? Vamos cá. Sr. Vereador, podes sentar aqui. Por favor. Claro. Estamos a entrar na reta final desta nossa conversa. Faltam 15 minutos, nós aqui cumprimos os horários. Faltam 15 minutos para acabar esta conversa. Temos vindo a falar desta atividade aqui com o nosso convidado de hoje, António Borges, que é o médico veterinário. Vou dar também uma oportunidade ao vereador para deixar aqui uma palavrinha, para depois entrarmos então na reta final desta nossa conversa. Vereador, por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Novamente, sempre uma honra e um prazer estar aqui ao lado de tão ilustres convidados, e hoje em particular o nosso amigo, o Dr. Borges, veterinário municipal, uma pessoa já bem conhecida no Conselho e, acima de tudo, uma pessoa que tem um percurso no âmbito daquilo que é a ação municipal e, em particular, na área veterinária, já de longa data. Naturalmente, agradecer também a disponibilidade que teve para estar aqui hoje e enaltecer o trabalho que tem sido desenvolvido aqui também pelo Ricardo Vermelho no âmbito das conversas bibliotecas. Eu espero que tenha sido uma conversa, acima de tudo, entre gente amiga, gente que se conhece há muito e também que tenha sido uma oportunidade, em particular para os mais novos, que não conhecerão tão bem o Dr. Borges, mas terá sido uma oportunidade, estou certo, de perceber o trabalho que aqui é desenvolvido numa área que nos diz particular respeito. Castelo Paiva, como vocês bem sabem, é um concelho que tem uma área significativa de agricultura. Cada vez mais, ainda bem, parece-me que estão a haver novos projetos nessa área, até a haver algum empreendedorismo, mesmo jovem, na área da agricultura e, portanto, é uma área que o município acompanha com particular interesse. Ao Dr. Borges, naturalmente, a palavra de agradecimento por estar connosco, pelo trabalho que tem desenvolvido, também uma palavra de reconhecimento e dizer que como amigo e como funcionário especial da Câmara Municipal, sempre com a nossa disponibilidade. Muito obrigado e, naturalmente, deixamos aqui uma lembrança com a sua participação nas conversas de biblioteca. Muito obrigado, eu não estava nada à espera. Agradeço mais uma vez para essas palavras elogiosas, acho que não merecia tanto. Ao fim e ao cabo, eu sou funcionário também da Câmara, portanto, não faço mais que a minha obrigação para não pedem e solicito para qualquer coisa. Portanto, disponibilidade. Não é tanto a favor de estar aqui. É um gosto, é um prazer que estou aqui convosco. E mais uma vez, muito obrigado. E ao Sr. Vereador, muito bem. Eu não estava à espera. Muito bem. E vamos entrar então na reta final. Nós perguntamos mais difíceis agora. Chega à parte boa. As perguntas difíceis chegam à parte boa. Muito bem. Vamos entrar então na reta final agora desta conversa e para perceber um pouco também daquilo que tem sido a vida do nosso amigo António Borges em Castelo Paiva. Tenho assistido, eu já me disse, os números são mesmo são esclarecedores. Passamos de 3.000 bovinos em 86 para 250 nesta altura, ou seja, tem havido aqui também uma mudança radical na vida dos paivenses. Como é que se um veterinário também acompanha, tem um olhar sobre esta mudança do hábito das pessoas que convivem com isso? Olha, se quer que eu diga, portanto, por um lado, um certo misto de apreensão, porque as pessoas deixam de criar alguma coisa que poderiam criar em casa e que dava algum sustento, e passando para não produzir nada, ter que comprar tudo, o que fica muito mais caro, como toda a gente sabe. Não digo que os bovinos fossem animais de eleição para a produção, mas sei lá, uns pequenos ruminantes, umas ovelhas, umas cabras, e produzindo alguma coisa para comer em casa. Eu vi isso com os olhos. Como disse há bocado,
portanto, a agricultura não se compadece com os tempos modernos em que as pessoas, portanto, devido à agitação à parte social e ao bem-estar também das próprias pessoas que precisam de certos confortos, coisa que a agricultura não podia dar, não é? Só rendimentos à agricultura. Portanto, tentam outras paragens, tentam outros negócios, outras vidas, e fica descurada a parte da agricultura em si. Vejo um bocadinho de compreensão nisso, mas compreendo perfeitamente. Há muitos. Posso só fazer? Foste, desculpa, faz parte. Nesse sentido, em termos de trabalho prático no terreno, podemos dizer que atualmente tem menos. Trabalho prático no terreno, se calhar de 100 vem para 20%, no menos. Em termos de realização pessoal, como é que faz esta Foi o gestão? tempo. Como é que faz esta gestão? Essa parte da realização pessoal, vou dizer que há uns anos atrás, realizei profissionalmente, agora vou acompanhando também tudo que vai acontecendo, encarando isto como o próprio da evolução das coisas. Portanto, que durante todos os setores tudo muda, neste caso também muda muito. Viramos de veterinários práticos de campo a ser mais veterinários burocráticos, fazer só papéis administrativos, coisa que eu, muito honestamente, não gosto, não me sinto realizado com isso, mas tenho que assumir. Não consegue dizer que nesta altura do campeonato não tem menos trabalho do que teria Tenho muito menos trabalho de campo. de campo só? De campo. Agora, se calhar, estou muito mais tempo ocupado Exatamente. com papéis. Obrigada. Se calhar, Na sequência daquela opinião, é um homem muito mais de terreno do que de gabinete, certo? Desde foi o que eu disse ao início, eu tinha possibilidades, quando acabei o curso, de ficar em Lisboa, ficar lá nos gabinetes, mas não gostei. Não gostaria de ficar dentro de um gabinete fechado, e daí que pensei sempre numa saída mais airosa, em todos os termos, quanto airosas dessa área, não é? À pura, e trabalhar mais no campo. Não quer dizer que pudesse trabalhar noutras empresas, mas gostei sempre mais do campo, possivelmente também devido às origens, não é? E assim enredei por isso. E há quem diga que o ar do campo dá mais alegria, mais saúde, não é? Como com essa ideia também, doutor António Borges. Sente-se bem no campo, respirar. Eu acho que todas as pessoas que vivem no campo têm possibilidades de absorver muito mais oxigênio do que andam numa cidade poluída, não é? Portanto, daí que têm mais possibilidades, viver mais tempo, ter mais qualidade de vida, em termos de saúde, não quer dizer que seja de dinheiro, mas em termos de saúde, penso que quem vive no campo tem uma possibilidade de viver melhor. Se pudesse voltar para trás, tinha optado pelo veterinário e ter aplaudido a conversa do seu amigo, vou para o veterinário de Pombas? Já me passou pela cabeça, há uns anos atrás, especializar-me em veterinário de pombos. Já me passou pela cabeça. Mas não deixar de ser veterinário, ou melhor, não ir só praticantes de pombos. Mas isso é uma questão comercial. Mas veterinário é uma profissão que, depois de a viver, se nós tivéssemos hipótese de repetir o filme, de a viver, voltava a vivê-lo intensamente. Tem alguma experiência, tem alguma experiência que gostasse de partilhar connosco, que lhe tivesse dado uma maior realização no tratamento de algum animal específico, no socorrer a algum caricato? Tenho bastantes situações diversas e algumas por serem mais ou menos iguais. Portanto, há uns anos, quando vim para cá, dava assim um gosto de fazer as coisas e nós, quando fazíamos essas coisas, víamos o resultado a seguir, nomeadamente. Por exemplo, quando uma vaca, sobretudo as vacas leiteiras, depois no pós-parto, a seguir ao parto, as pessoas não sabiam, viam o ovo da vaquita cheio, muito cheio, e tentavam tirar o leitinho todo. Não é? Isto é só porque não sei se posso fazer isso, não é? Descarregavam a bugina toda, portanto, mais a cria que mamava mais um bocadinho e o animal ficava descalcificado. O animal ficava descalcificado, caía ao chão e se não fosse corrido em 3, 4 horitas, podia passar para o outro lado. Ficava mesmo com a tinha força nas pernas e ficava ali quase como morto. E nessas situações, o trabalho de treinar, chegar logo na hora, tratá-la endognosamente, portanto, dar logo o soro na veia, ao fim de meia hora, tirava-lhe o catéter da veia e dava-lhe 2 chapadinhas na cara
Depois ia levantá-las, como se não tivesse sido nada. Essas situações, as pessoas ficavam muito gratas. Eu não fazia mais que a minha obrigação, ao fim e ao cabo, mas eram aquelas situações que nós também ficávamos contentes porque víamos o resultado logo de imediato. Isso não pode ser que foi uma nem duas vezes, foram dezenas delas. Não? Eram os milagres, os milagres. Tenho um colega até que por aqui, para lá de Sinfães, tem há 10 anos, 10, 15 anos, do meu, portanto, da minha idade, mas que tinha andado sempre em gabinetes e outras no estrangeiro. E depois optou, fez uma opção de vida e veio trabalhar um bocadinho para o campo 2, 3 anos. E então, quando foi chamado a fazer uma coisa dessas, ele tem muito mais jeito do que eu para escrever, fazia aqueles relatos como se estivesse a viver aquilo que eu acho que mereciam ser publicados, porque ele faz um quadro de tal maneira realístico da situação do animal e da envolvência das pessoas, que realmente era digno de ser publicado. Portanto, é quase para justificar que realmente essas situações eram situações que as pessoas ficavam muito gratificadas e milagres. E algumas estavam mesmo fechar os olhinhos, já estavam a fechar os olhos, já não se fazia nada, não davam por nada. E eu às vezes, muitas vezes, disse, olha, eu não sou santo, sou António. Falta-me o santo António, não é? Mas pode ser que consiga juntar as duas coisas, não é? Mas era uma grande satisfação e uma grande alegria para as pessoas e também para o próprio António Borges, não é? Ficávamos frustrados quando às vezes alguma coisa não conseguia-se, se houvesse algumas complicações, como o outro também. Há animais que morreram, nas minhas mãos, não é? Não posso fazer os outros milagres todos. Claro. Mas nesses tempos em que falou, e aquela pergunta estava aqui também para fazer, exatamente o que é que deixa marcas da nossa profissão e, no seu caso, salvar vidas de animais, porque no fundo também os animais naquela altura eram a fonte de receita das pessoas e perder um animal, enfim, numa determinada altura as pessoas choravam como um familiar. Nessa altura sentia-se também uma pessoa importante, não é? Importante não digo tanto, eu era uma pessoa prestável e útil por ter ajudado alguém. Mas as pessoas agradeciam-lhe, ficavam eufóricas, não é? Muito gratificadas. Claro. Não é a questão monetária, não era isso, não era nenhuma, era a questão que ficavam gratificadas. Era uma vida que salvava. Eu ficava contente, as pessoas também. E pronto, melhorei, comecei assim. Muito bem, estamos perante um veterinário que gostava mais de estar no terreno, portanto vamos apelar a que as pessoas comecem a criar mais animais também, porque seguramente António Borges tinha continuado a acreditar que as pessoas podem tirar algum rendimento, sim. Em termos de bovinos, falava, sabemos o número, caprinos e ovinos. E ovinos, também temos, está a subir neste momento estes animais mais pequenos, as pessoas estão a apostar mais na criação. Estava aqui a ver aqui uns dados que eu tinha aqui. Força. Há bocadinho que disse 250, possivelmente contei os animais de vacarias, mas tenho aqui mais 100. Portanto, 350 Sim, mas é um número ainda. Em pequenos ruminantes, entre ovelhas e cabras, há coisa de 2, 3 anos, nós fazíamos a sanidade à volta de 2.000 animais. Possivelmente por questões também burocráticas e se calhar de exigências, eu não digo exigência a mais, porque claro, fica mal dizer isto, não é? Até por serviços oficiais, mas devido a existir um controle tão apertado e as regras tão apertadas para ter um animal ou 2 ou 3, nomeadamente esses pequenos, há muita gente que acaba por desistir ou dizer que não tem e tem e ficar fechados na portezinha, portanto, para não serem vistos. E nesse caso, portanto, agora, 2.000, viemos para 1.300, 1.400. Ainda eram alguns também para a criação desses animais, ou também está tudo a ser cortado? Tanto quanto eu sei, há os subsídios que são dados à exploração e em função também dos animais. Portanto, se tiver animais, tem mais qualquer coisinha. Portanto, se imaginemos que tem subsídio à exploração agrícola, exploração terra, se tiver animais, vai receber mais um X por cada cabeça. Se não tiver, pelo menos se não tiver os animais declarados, chegar lá uma fiscalização,
possivelmente vai perder a votada Então, vai ser. para o outro lado. Há sempre, acho que há sempre uns apoios, nomeadamente, se eu puder dizer também aqui na parte da raça arauquesa, nos bovinos, há bastantes apoios ainda, quer à produção, quer à instalação de jovens agricultores, são sempre os milhares de euros bem-vindos, que é para serem entregues, não é para outras coisas. Isso já foi tempo que vinha dinheiro e, portanto, ia para outros lados. Agora há uma fiscalização mais rigorosa, mas ainda há subsídios e, portanto, eu acho que não posso chamar subsídios, é mais incentivos, portanto, à criação de animais da raça arauquesa e depois, a partir daí, portanto, na própria criação, há também subsídios no nascimento, subsídios depois no abate. Há sempre alguma coisa. E algumas câmaras que, inclusive, dão mais um X por cada animal nascido, criado, abatido no livro, mas nascido e criado no conceito. Posso fazer Força. duas perguntas agora? É tempo para acabar. Uma delas, não sei se já foi aqui falado ou não, mas que eu faço a mesma, que é, em termos municipais, quais seriam os projetos que gostaria de ver implementados, isto por um lado, e por outro lado, uma pergunta mais política. Se fosse decisor neste país, o que é que mudava em termos de agricultura? Já sei que tirava muitos papéis porque está farto deles. Mais do que isso. Primeira pergunta, como já bem sabendo, já desde há 20 e não sei quantos anos, quando eu lutava, se faça o tempo. Sempre a retorno oficial. Esperemos que agora vá. Isso são projetos, é um terreno e há vontade. Portanto, acho que era fundamental. Não quer dizer que depois o Canil, também vou sempre lá para o caminho. O centro de recolha esteja sobrelotado, penso que não. Ainda bem que eu gostaria até de ver o centro de recolha com poucos animais lá, que era um sinal. Claro. Mas acho que justifica, por todas as razões. Depois podemos fazer um trabalho mais aprofundado na captura e alguns vários caminhos. E depois na adoção também, se esqueci de falar nessa parte, sobretudo se houver um centro de recolha oficial, é evidente que temos muito mais possibilidades depois de apanhar os que andam por aí à solta, depois de tentar encaminhá-los ou guardá-los mais uns tempos. Para quem quiser. É uma amostra. Em termos daquilo que poderia mudar na agricultura, realmente vai facilitar um bocadinho não haver tantas exigências burocráticas e, sobretudo, canalizar mais meios na parte governamental, mais meios para apoio à agricultura familiar. Pequenos agricultores, diga-se aquela agricultura de subsistência, mas dar alguns incentivos e alguns apoios, que acho que era justo, porque na medida em que se apoiar um produtor que tenha 1 ou 2 vacas aí no campo ou na serra, está-se a criar também um apoio ao ambiente. É a limpeza dos montes, é a limpeza das terras. Portanto, é todo um ciclo que acho que os governantes não veem essa parte. Só veem o animal em si e muitas vezes dizem que o produtor que já está a receber muito dinheiro porque está a receber sem fazer nada. Esquecem-se de tudo que o animal, portanto, o animal e a pessoa e o dono, o que é que eles fazem para a contribuição do meio ambiente. Muito bem. Não temos tempo para mais. Agradecer ao Dr. António Borges por estar aqui, a vocês também que vieram. Obrigado e uma ótima tarde. Muito obrigado.